Olá, aqui é o professor Edgar. Nessa videoaula eu vou falar sobre a configuração do Power Rail. O que é o Power Rail? No Proteus Isis eu tenho uma opção para introduzir fonte de alimentação na minha área de trabalho. É esta opção denominada Terminals Mode. Clicando, eu tenho a opção de dois terminais, um chamado Power e o outro GND. O que são esses dois terminais? Esses dois terminais formam uma PowerNet, que nada mais é do que uma fonte de alimentação. E ela pode ser visualizada em termos de configuração e pode ser também configurada. Vamos lá. Clicando nessa aba Design e escolhendo esta opção Configure Power Rails, abre uma janela em que eu tenho valores para o terminal Power pré-configurados na instalação do Proteus Isis. GND, VCC ou VDD, no caso aqui 5 volts, VE, menos 5 volts. Muito bem. Eu vou construir um circuito bem simples para a gente entender melhor o que significa Power Rail e PowerNet. Aqui está um circuito bem simples. Eu tenho um resistor aqui, um voltímetro, para medir a tensão no terminal Power. Muito bem, vamos ver uma relação que existe Power Rail PowerNet. Abrindo Design Explorer, tem aqui o componente, que é o resistor, que no momento está na área de trabalho, e aqui na opção de NET, eu tenho VCC VDD como PowerNet, já pré-configurada, mais 5 volts. Voltando aqui a esta opção, observe que aqui ele também faz o relacionamento com PowerNet para esses terminais, que estão já com o label GND, VCC VDD e VE. Vamos entender melhor. Se eu ligar o simulador, esse voltímetro vai indicar 5 volts. Ele está assumindo aquele label que foi configurado na instalação do programa, VCC ou VDD. No entanto, se eu coloco aqui um label VEE, ele vai assumir menos 5 volts. Eu vou replicar esse circuito mais 2 vezes na área de trabalho e vou fazer algumas modificações. Eu vou selecionar, copy, ligando o simulador, eu vou ter aqui menos 5 volts em todos os voltímetros. Modificando um dos labels aqui, por exemplo, para VCC ou VDD, esse voltímetro agora vai me indicar 5 volts positivo. Vamos lá então para o Design Explorer. Os componentes estão aqui, o R1, R2 e R3, e aqui NET. VCC VDD, PowerNet, veja bem, VDD está aqui, VE, menos 5 volts. Eu vou fazer outra modificação aqui, que é colocar o valor da tensão em cada um desses terminais. Vamos supor que aqui eu queira mais 12 volts. Aqui eu queira
menos 12 volts. E aqui eu queira 28 volts. Eu cometi um erro aqui de propósito para mostrar para vocês alguns detalhes que não podem deixar de ser observados. Se eu tentar simular, não vai rolar nada. Mesmo no Design Explorer, se eu tentar verificar alguma coisa, ele não vai deixar. Vamos tentar simular? Está aqui, não deixa. Esse aqui é um erro comum, viu? Muitos alunos têm dificuldades em entender esse detalhe, que é um detalhe muito simples. É só editar e colocar um sinal de polaridade. Esse sinal pode ser tanto positivo como negativo. Vamos colocar aqui menos. Agora não vai ter problema nenhum. Menos 28 volts. Então é um detalhe que precisa ser muito bem observado. Vou acionar o Design Explorer e vamos verificar o que está acontecendo em relação às nets. A minha PowerNet agora, ó. GND, menos 12 volts, menos 28 volts e mais 12 volts. Eu só vou abrir um pequeno espaço aqui. Eu comentei da dificuldade que às vezes o aluno tem em relação a essa polaridade. Isso justifica pelo seguinte, vamos dar uma olhada novamente aqui em Design. Observe o seguinte, eu tenho aqui mais 12 volts, menos 12 volts. Observe que no mais 12 volts não aparece o sinal aqui. Então, quando eu for fazer uma configuração diretamente no Power Rail, eu não preciso me preocupar com unidade de medida, mas sim com polaridade de sinal. No caso do sinal positivo, não há necessidade de colocar, mas no sinal negativo, polaridade negativa está aqui. Eu não posso deixar de colocar. Entretanto, a hora que eu vou nomear esses labels aqui, eu preciso colocar ou mais ou menos. Quando eu faço isso, ele automaticamente já está configurado aqui no meu ajuste de Power Rail, no meu painel de Power Rail. Muito bem. Eu vou fazer algo diferente agora. Eu não quero que me apareçam aqui valores de tensão nos terminais. Eu vou querer que apareça o seguinte: VCC1, VCC2, VCC3. Completamente fora daqueles padrões que acabamos de ver agora no Power Rail. Se eu tentar simular, não vai rolar. Não vai rolar, porque eu tenho que fazer a configuração no Power Rail. No Design Explorer, mesma coisa. Ele vai me dar a mesma informação. O que eu tenho que fazer, então? Eu quero que os terminais Power assumam esses valores. Vamos lá, então. Design, configure Power Rails. Observe aqui. Esses terminais estão aqui nesta área de PowerNet não conectada. Eu preciso jogar eles aqui para cima. Clico em New, VCC1, dou um OK, vai me aparecer aqui. Eu vou especificar a tensão, menos 12. Eu não preciso me preocupar em colocar unidade de medida. Clico e mando adicionar para a área de conexão. New, VCC2, dou um OK.
15 volts. Eu vou fazer o seguinte. Embora não haja necessidade, se eu colocar, às vezes é uma questão de hábito, eu tenho o hábito de sempre colocar polaridade e a unidade de medida. Então, não tem problema nenhum. Você vai gastar apenas alguns microsegundos a mais para colocar polaridade e a unidade de medida. Clica, adiciona, New, VCC3, ok. Essa tensão VCC3 é menos 18. Eu vou colocar aqui menos 18. E adicionar, ok. Vamos simular? Menos 12 volts, mais 15 volts, menos 18 volts. Muito bem, eu vou lançar um desafio para vocês. Na próxima tela eu vou colocar um probleminha para vocês resolverem. Deem um pause, resolvam que em seguida estarei apresentando a solução. O desafio é este aqui. Sabe-se que V em A é igual a mais 35 volts. Qual deve ser o valor de V em B para a tensão indicada no voltímetro? Vamos simular. O voltímetro está me indicando 30 volts. Qual deve ser o valor de V em B para que isso aconteça? Deem um pause, resolvam. Estou apresentando a solução. Design Explorer, eu tenho os resistores. Na área de trabalho, vamos lá para as nets. V em A, 35 volts. V em B, menos 25 volts. Observe que eu não iniciei um novo projeto. Então, essas definições de PowerNet continuam. Muito bem, vamos dar uma olhada no Power Rails. Eu preciso desligar aqui o simulador, senão eu não tenho acesso. Está aqui, ó. V em A, 35. V em B, 25 negativo. Aqui são essa área aqui é a área conectada e aqui é aquela área não conectada em que eu tenho que introduzir e configurar valores de tensão. Muito bem. Novamente aqui no Design Explorer, está aqui, ó. Pessoal, era isso que eu queria passar para vocês nesta videoaula. Obrigado por ter assistido, obrigado pela paciência e até uma próxima videoaula. Bye!